Olá, queridas profissionais de enfermagem do Distrito Federal. Primeiramente, quero desejar um excelente evento. Não tenho dúvidas de que esta semana de valorização da mulher contará com debates de alto nível e despertará reflexões importantes sobre nossa luta, nossos direitos e nossa relevância dentro da enfermagem da sociedade brasileira. A enfermagem é uma área de atuação historicamente desempenhada por nós mulheres, desde nossas precursoras, como Florence na Europa e Ana Nery no Brasil, até as profissionais de hoje, que constituem 85% da força de trabalho da nossa profissão no país. As mulheres da enfermagem sempre foram protagonistas na defesa da saúde nacional e internacional. Neste momento de pandemia em que ocupamos a linha de frente, estamos sendo essenciais para a garantia de uma assistência qualificada e passamos a ocupar cada vez mais postos de liderança. Parabenizo o Corém, Distrito Federal, nas pessoas do presidente, Dr. Alessandro Noronha, e da tesoureira Valda Fumeiro, pela iniciativa do evento, que reafirma o compromisso com a valorização das questões relacionadas à mulher. Espero que a troca de conhecimento ao longo desta semana contribua para que estejamos cada vez mais conscientes dos nossos desafios, das nossas conquistas e do nosso papel na construção de um Brasil cada vez mais justo e igualitário. Mulheres, juntas seremos sempre mais fortes. Muito obrigada. Olá, mulheres, tudo bem? Em nome da Comissão Saúde da Mulher, do Conselho Regional de Enfermagem, quero saudar e parabenizar todas as mulheres, todos os nossos ouvintes, todos os nossos participantes. Nós estamos no mês da mulher. E para fechar o mês da mulher compartilhando conhecimento, o Corém DF está realizando a Semana da Valorização da Mulher da Enfermagem 2022. E o nosso eixo temático para essa mesa redonda de hoje será os direitos sexuais e reprodutivos e o uso do DIU. Professora Ana Lígia, professora Lídia, já inicio agradecendo por vocês estarem aqui conosco. A professora Ana Lígia é uma pessoa que já está conosco, faz parte da Comissão Saúde da Mulher e que já contribui com a nossa enfermagem há um longo tempo, há um longo período aí com a gente. Eu agradeço. Pode iniciar as apresentações. Posso começar, Lídia? Começa, Ana, que ela já falou de você. Eu sou Ana Lídia, sou enfermeira obstétrica, trabalho no Centro Obstétrico do HMIB, sou tutora do programa de residência de enfermagem obstétrica do Distrito Federal, sou vice-presidente da ABENFO DF, inclusive segunda-feira tem votação, tá, gente? Votem em mim, para presidente da ABENFO DF. Tem meu voto. E obrigada. Nossa, que maravilha. Membro da Câmara Técnica da Enfermagem Obstétrica da Secretaria de Saúde e da Comissão de Saúde da Mulher do Corém DF. Eu primeiro queria agradecer pelo convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui dividindo com vocês um pouco da minha experiência. E queria parabenizar também pela iniciativa, né, que apesar dos percalços que a gente vem passando, não só no Brasil como no mundo, não passou despercebido um mês tão importante de valorização de nós, mulheres. Lídia. Desculpem primeiramente estar de máscara, que eu fiz um procedimento, se eu tirar fica pior, né, então vou ficar de máscara melhor. Meu nome é Lídia, sou enfermeira da Secretaria de Saúde também. Sou preceptora da residência juntamente com a Ana Lígia, né, onde tive a oportunidade de conhecê-la, de compartilhar conhecimentos com ela. Já fui da Câmara Técnica, agora estou num outro projeto, por isso que eu tive que me afastar de alguns outros projetos que eu tinha, que eu venho candidata a deputada distrital, né, nessa próxima eleição, para lutar mais um pouquinho exatamente por isso. Tá aí uma pauta que me motivou, são duas. O DIU para todas as mulheres, na assistência de risco habitual, inserido pelo enfermeiro obstetra, e o centro de parto normal, que é um outro sonho que a gente tem de realizar e oferecer uma assistência humanizada para todas as mulheres. Claro que existem outras, mas
a minha maior motivação que me fez entrar nesse mundo foi isso, né? E, assim, ontem a gente estava indo numa outra live, a Val me convidou, e eu fiquei muito feliz com o convite, por ser algo que eu acredito, que eu defendo, e que eu acho que agrega qualidade de vida para as mulheres. Porque uma mulher com uma gravidez indesejada é uma mulher que não tem qualidade de vida. Então, é extremamente importante a gente discutir isso e lutar. Porque quem perde com essas restrições não é o enfermeiro. O enfermeiro é um procedimento a mais, né, que ele vai fazer. Mas quem perde são as mulheres, que estão lá na ponta e que precisariam dessa assistência. Então, é um tema fundamental, importantíssimo. Parabéns, Val, pela escolha do tema. E parabéns por esse projeto lindo, né, de levar essas informações para as mulheres. Muito bem. Assim, só para contextualizar um pouco, eu vou falar o que são os direitos reprodutivos. Segundo o Ministério da Saúde, conforme o Ministério da Saúde, os direitos reprodutivos são os direitos das pessoas decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos desejam ter e em que momento de suas vidas. E ainda, continuando, ele inclui o direito das pessoas de exercerem a sexualidade, a reprodução livre de discriminação e violência e de terem acesso a informações e meios para o planejamento familiar e de terem acesso a serviços de saúde que respeitem os seus direitos. Enquanto direitos, né, a gente já começa falando, né, a gente sabe que todas as vezes que a gente fala de direitos, a gente está falando de luta. Por quê? Porque a gente está sempre em busca desses direitos, né? E a gente sabe que esses obstáculos, eles advêm, sempre vão ocorrer os obstáculos. E eu vi aqui um artigo que eu achei assim, bem interessante, que quem pôs os direitos reprodutivos em pauta. Aí ele traz que, desde o início do século XX, que se pleiteia o planejamento familiar e a autonomia feminina sobre o próprio corpo. E uma dessas pessoas, e o resultado de tudo isso são as reivindicações dos movimentos, do movimento feminista. Então, em resumo, é isso. O resultado, quem pôs em pauta, na verdade, são as mulheres que se movimentaram e que estão em busca desses direitos. E eu vou citar uma aqui. Desde o século XX, aí nós temos aqui uma feminista americana, Margaret Sanger, que escreveu sobre o papel da autonomia reprodutiva para a emancipação feminina na revista The Woman Rebel, que significa Mulher Rebelde, que havia fundado em 1914. Então, essa mulher, bem rapidinho. Então, a história dessa mulher, ela é uma enfermeira obstetra, que viu sua mãe morrer após a 18ª gravidez. Então, Sanger defendia que as mulheres elas deveriam se libertar da escravidão biológica e de ter o controle sobre a sua reprodução no lugar dos homens, que são os principais autores das leis que proibiam a contracepção na época. Então, assim, por que eu trouxe esse exemplo dessa mulher que lutou? Ela criou um movimento, ela foi com outras ativistas, ela promoveu marchas, ela montou uma clínica, ela teve sua clínica apedrejada, o seu grupo sofreu ataques, ela foi presa, mas, em resumo, os obstáculos, eles existem, sempre vão existir. Essa luta, ela contribuiu para conquistas legislativas e para a pílula anticoncepcional. Então, houve uma conquista. Então, eu contextualizei dessa forma, só para colocar para os nossos ouvintes que as lutas elas não podem parar, elas sempre existiram, e o que a gente tem hoje é tudo porque alguém lá atrás já foi... já levou na cara, já foi silenciado, e, enfim, é o que
O que nós podemos fazer é continuar lutando, otimizando as nossas mulheres por dias melhores e que a gente consiga, de fato, assegurar esses direitos que as mulheres tanto buscam, principalmente no Sistema Único de Saúde, que a gente possa assegurar esses direitos na forma de lei, conforme a Lídia falou. E deixo a palavra agora com vocês. Posso começar? Pode. Eu gostei bastante da fala de vocês duas, e eu queria até pegar um pedacinho delas para concluir o meu raciocínio. Eu acho que a gente fala muito em parto humanizado, entenda por parto humanizado, parto respeitoso, né? Aquele que está baseado em evidências científicas, que tem a função de empoderar a mulher, de diminuir o número de procedimentos invasivos realizados de forma desnecessária, colocar a mulher como protagonista do processo, mas não tem como desvincular o parto humanizado do planejamento reprodutivo e dos direitos humanos e reprodutivos. Está tudo ligado. Violência, parto humanizado, planejamento reprodutivo, está tudo interligado, é tudo emaranhado só, não tem como a gente dissociar. E eu acho que a gente, quanto profissional de saúde, a gente peca muito, porque a gente passa a gravidez pensando no parto, mas a gente não pensa que depois do parto a mulher vai reiniciar a vida sexual. E como a Valda bem falou, eu acho que ela deixou de uma forma bem clara, a mulher e o seu companheiro, né, eles têm o direito de decidir quando querem ter filhos, se querem ter filhos, como evitar de ter filhos. Então, assim, eu não tenho como, de repente, ter um bom resultado se não for trabalhando essa mulher desde a gestação. Então, a gente trabalha o parto, mas a gente esquece do planejamento reprodutivo. Então, o ideal seria que, durante a gestação, nas consultas de pré-natal, nos cursos de gestantes, nas oficinas, esse tema ele fosse trabalhado também. E aí, quando a gente pensa no planejamento reprodutivo, a gente pensa bem além, a gente pensa numa estratégia de controle de morte materna. A gente tem, não só no Brasil, como no mundo, né, especialmente nos países em desenvolvimento, a gente tem uma mortalidade materna elevadíssima. Eu até peguei um dado aqui, eu consegui 2016, na Fiocruz, que a gente tem hoje 64 mulheres que morrem por 1.000 nascidos vivos. Né? É uma quantia, são dados de 2016. Tá? Esses dados podem ter aumentado ou podem ter baixado, mas pelo desenho das estatísticas, provavelmente ele não baixou. A gente tem uma pactuação com as ODS que em 2030 esse valor ele cai para menos da metade disso daí. Aí vamos pensar, será que a gente vai conseguir, né, reduzir essa morte materna? Né? E aí, quando a gente pensa em morte materna, vem à cabeça 4 principais causas de morte, que são as hipertensões arteriais, as hemorragias, em especial a hemorragia pós-parto, as infecções, né, em especial a infecção pós-parto, e a gente tem os abortamentos, em especial aqueles realizados de forma ilegal, em condições precárias. E aí surge o pensamento, né? Por que essa mulher abortou de forma ilegal? Né? Por que levou essa figura a retirar o seu bebê? Né? Aí vem o pensamento a respeito da gestação não planejada. Hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 55% das gestações não planejadas. E esse dado ainda piora com as adolescentes. Ele vai para torno de 65% de gestações não planejadas. E gestação não planejada numa pessoa que não tenha uma infraestrutura familiar, nem biopsicossocial, se ela não tiver essa base, pode apostar, vai terminar no abortamento ilegal, em condições completamente que promovem muito risco à vida daquela mulher. E aí a gente tem aumentando gradativamente o número de mortes de mulheres
pelo fato de não terem uma gestação desejada. E aí, assim, eu fui logo para o terror, né, para a morte materna. Mas a gente tem aquelas situações, aquelas condições que não são, que não é a morte, mas que põe a mulher em risco de morrer. Porque a gestação, ela trabalha muito a questão biopsicossocial da família. Quando eu tenho uma gestação não planejada, eu tenho alteração em toda a base familiar. Será que eu vou ter condições financeiras para garantir uma vida digna para aquela criança? Será que eu vou ter condições financeiras para garantir uma gestação digna? Né? A gente sabe que a gestação ela modifica todo o nosso corpo e a gente precisa de toda uma estrutura para se garantir saudável e livre de doenças. Né? Uma gravidez não planejada, na maioria das vezes a mulher não procura o serviço de saúde para fazer um pré-natal. Sem um pré-natal, a chance dela cair em doença e em complicações são muito grandes. Então, hoje, a OMS, a OPAS, o Ministério da Saúde e todas as entidades que trabalham com a saúde da mulher, eles pensam no seguinte, uma forma importante de trabalhar a morte materna é garantir um planejamento sexual e reprodutivo de forma adequada. Por que a gente fala tanto no DIU? Né? O que é que esse DIU tem de tão importante? O DIU, ele é um método que é antiquíssimo. Né? Muitas mulheres conhecem, mas poucas mulheres fazem uso. Eu vi um estudo há pouco tempo, eu acho que eu até anotei aqui, que em torno de 85% das mulheres conhecem o DIU, mas apenas 1,5% fazem uso desse método. Né? E em países mais desenvolvidos, as mulheres que fazem uso do DIU, elas têm um N maior, né? Tem uma quantidade maior de mulheres que fazem uso desse método. Primeiro, é um método reversível, né? A qualquer momento que a mulher quiser retornar à fertilidade, ela pode retornar. É um método de longo prazo, né? Eu não preciso ficar tomando diariamente, lembrando de tomar injeção mensalmente, comprimido diariamente. Ele vai durar, no nosso caso, né? O DIU de cobre, 10 anos, né? É um tempo prolongado que vai ficar dentro dessa mulher. É um método de baixo custo. Se você for procurar o preço de um DIU de cobre, você consegue de R$100 e poucos. É mais caro a introdução do DIU do que o próprio DIU. Então, ele é relativamente barato e, considerando do serviço público de saúde, né, ele sai muito em conta, porque são 10 anos sem gastar com outros métodos contraceptivos. É um método eficaz, a sua taxa de falha é muito semelhante à da laqueadura tubária. A laqueadura ela fica em torno, né, podendo um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo do estudo, da localização onde foi feito os estudos, em torno de 0,5%, ou seja, menos que 1%, e o DIU 0,6%, ou seja, a taxa de falha ela é muito próxima. É um método que quase não tem contraindicação, né? São mínimas as contraindicações, e eu acho que um dos detalhes mais importantes é que ele pode ser inserido no pós-parto e no pós-aborto, porque quando eu agendo para uma mulher retornar a um serviço de saúde para se submeter a um procedimento como a introdução do DIU, boa parte das vezes a gente perde aquela mulher, ela não vai retornar, ela vai ter dificuldades. Meu filho na escola, meu filho nas atividades que ele tem que fazer, as atividades diárias de casa, vou ter que trabalhar, tem 1001 motivos, aí termina que a gente perde, ela não retorna ao serviço de saúde para fazer a introdução do DIU. E quando eu capto essa mulher lá na maternidade, no momento de pós-parto, de pós-aborto, eu estou garantindo que eu estou colocando aquele DIU naquela mulher. Então, eu garanti aquele direito para aquela mulher. Outra vantagem que a gente tem do DIU é que ele é livre de hormônio, né? Do DIU de cobre. Ele é livre de hormônio. Então, assim, amplia ainda mais o número de mulheres que podem fazer uso desse método. As tabagistas, as hipertensas, cardiopatas, enxaquecosas, diabéticas. Então, aquelas mulheres que naturalmente não podem fazer uso de métodos hormonais, é um método que cabe muito bem. Inclusive, não interfere na lactação,
né? A mulher ela vai poder amamentar tranquilamente. Então, assim, é um método que ele é muito bom para que a mulher e sua família consigam se planejar no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. Né? Ela pode se proteger por um longo período e, a partir do momento que ela quiser engravidar, é só tirar o DIU. Rapidamente, a sua fertilidade ela vai retornar. Eu queria chamar a atenção, a Valda falou muito bem, mas eu queria chamar a atenção que, além de direito humano, o planejamento reprodutivo é um direito constitucional. Tá? E a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que garantir esse direito para as mulheres. Para concluir, tá? Porque se deixar eu sair falando aqui o dia todinho. Alô, e aí tudo de eu passo para ali. Aula de DIU. Pois é, quase uma aula de DIU. Para concluir, eu queria também chamar a atenção que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente estudasse, que a gente se atualizasse, se capacitasse no que diz respeito ao planejamento reprodutivo. E que a gente saísse da mesmice de ficar incentivando apenas o uso da pílula anticoncepcional. Né? A gente ficou naquela, vamos dizer, naquela mania de sempre aconselhar, incentivar o uso da pílula anticoncepcional, sendo que a gente tem outros métodos mais eficazes, menos danosos para a mulher, né, que tem resultados muito, muito positivos. Só que para a gente trabalhar com DIU, a gente precisa estar o quê? Capacitado, atualizado sobre a sua inserção. E quando eu falo de capacitar e atualizar sobre a inserção, não é só introduzir o DIU, isso é fácil, gente. Isso é uma técnica. Depois que você fez 2, 3 vezes a mesma técnica, você vai começando a pegar a técnica, ela vai ser tranquila. Precisa de um bom instrutor e de uma pessoa interessada e de fazer. E essa parte é fácil. O que é difícil? Entender em quem eu posso passar, em quem eu não posso passar, por que eu não posso passar. E se eu não posso passar, qual é o outro método que eu vou sugerir para aquela mulher, que caiba para aquela mulher e para aquela família? Porque não adianta eu chegar para Valda, olha, para você o melhor é o anticoncepcional oral, pílula combinada. É perfeito, muito bom, cabe muito bem para você. Só que aí, Valda, ela começa a engordar, ela começa a ter enxaqueca. Ela vai continuar tomando? Não, ela não vai tomar, ela vai parar. Também não adianta eu chegar a Valda, olha, sem que usar preservativo masculino. Não tem jeito não, é o melhor. Vai usar o preservativo masculino. Não tive uma conversa franca com ela e com o seu companheiro, e aí o companheiro dela, bem machista, eu não vou usar não, porque eu não gosto, que isso aí atrapalha. Então, eu cheguei ao meu objetivo? Não cheguei. Então, a gente, quando pensa em oferecer um método contraceptivo, a gente tem que ter uma visão ampla de vida, conversar de forma aberta com a nossa clientela e entender o que é melhor para ela e para o seu companheiro. Então, a gente incentiva muito o DIU pelas vantagens que eu já falei aqui, né? E vocês devem conhecer, inclusive, outras vantagens. Mas essas vantagens podem não ser interessantes para algumas mulheres. E está tudo certo, a gente tem que entender, aceitar e propor o que é melhor para ela e para o seu companheiro. Existem muitos mitos que são vinculados ao uso à inserção e ao uso do DIU. Eu acho que a gente, como profissional de saúde, para garantir que uma quantidade maior de mulheres adiram a esse método que é tão bom e eficaz para a saúde da mulher, a gente precisaria trabalhar de forma ampla a educação em saúde, de forma que elas entendam o que de fato é mito e o que de fato é verdade sobre esse método, E outra coisa que eu queria já começar a se engatar, que eu vou jogar a bola para a Lídia, sobre a questão do enfermeiro na inserção do DIU. Né? Hoje eu acho que isso aí todo mundo, é sabido de todas as pessoas, né? Especialmente da área da saúde e da enfermagem, que a gente vem em um dilema
junto ao Ministério da Saúde, sobre a recomendação do enfermeiro inserir o DIU, tanto o DIU pós-parto, pós-aborto, como o DIU de intervalo. Né? A gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, e até pouco tempo a gente tinha recomendação, parecer, nota técnica do Ministério da Saúde. E esse próprio Ministério da Saúde, há pouco tempo, muito possivelmente por questões políticas, ele desaconselha a inserção do DIU pelo profissional enfermeiro, né? Sendo que a gente tem nota técnica, né, e parecer do nosso conselho de classe, o COFEM, que fala que não há impedimento legal nenhum do enfermeiro fazer a introdução do DIU e o acompanhamento dessa mulher. Lídia, se quiser falar mais um pouquinho, porque senão eu vou tomar o seu tempo. Então, é um absurdo, né, como a Ana falou, que a gente tem esse retrocesso, porque tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, enfim, de todo o mundo que haja essa inserção, onde o mundo inteiro acontece pelo enfermeiro. E aí, por uma briga de classe extremamente egocêntrica, porque quer manter realmente a assistência focada no médico, quem paga o preço são as pacientes. Eu posso dizer com experiência, com vivência, porque eu vi a Ana, a Sueli, né, que são enfermeiras obstetras maravilhosas, diminuírem a incidência de gravidez na adolescência, de gravidez não planejada, quando elas tiveram esse curto período. Qual foi o período, Ana, que vocês ficaram? 1 ano, 2 anos, que vocês ficaram inserindo o DIU? 3 anos. Uns 3 anos, né? 3 Eu tenho anos. certeza que nesses 3 anos nós tivemos um número de gravidezes indesejadas bem menor. Isso porque elas não faziam em todos os plantões, só no que elas estavam presentes. Lá no Gama a gente não tinha ninguém que fazia, mas enfim, a gente percebia nitidamente que diminuiu o número de gravidez indesejada. Isso poderia ser multiplicado ainda mais, porque as mulheres mais prejudicadas com gravidez indesejada são exatamente as mulheres mais pobres, as meninas mais jovens, porque as meninas mais jovens, muitas vezes elas não conseguem ter acesso a tomar a cartela de anticoncepcional. Por quê? Se ela começar a tomar a cartela, a mãe dela vai lá fuçar nas coisas dela, o pai vai achar a cartela, e daí vai dizer, menina, você tá tendo relação sexual, enfim, uma confusão. O DIU ninguém precisa saber que ela colocou. Ela colocou o DIU, tá tendo uma relação sexual, até porque ela não vai deixar de ter relação sexual só porque a mãe não quer, né? Isso não funciona assim. E aí isso só vai fazendo com que essa menina vá engravidando um filho atrás do outro. E eu recebo isso muito lá na ponta, né? A gente pega a gravidez indesejada, meninas de 16, 17 anos, que estão na segunda, na terceira gestação. E daí eu pergunto a vocês, essa mulher teve vontade de engravidar? Lógico que não teve, né? Ela não teve estrutura. E isso tem como consequência não só uma gravidez indesejada, isso tem como consequência uma vida profissional dessa menina que foi ceifada. Uma coisa é ela engravidar a primeira vez, né? Eu posso falar isso com propriedade, eu fui mãe com 18 anos, engravidei aos 17 anos, exatamente por esses motivos. Meu pai era policial, muito rígido, e ele jurava que eu era virgem, e eu tinha que fazer ele entender que eu era virgem. Só que aí aconteceu de ter relação sexual desprotegida e engravidei. E aí, quando eu engravidei, minha família me apoiou, cuidou do meu filho para ir para a faculdade. E a família faz isso muitas vezes, mesmo que com pouca estrutura familiar, a família tenta abordar e abraçar. Só que na segunda, terceira, quarta gestação, vai ficando mais complicado, porque cuidar de um filho é uma coisa, cuidar de 2, 3, 4, de repetição é uma outra coisa. E essa menina não engravida porque ela é sem vergonha, porque ela não consegue se segurar. Não, todo mundo tem relação sexual. As mulheres casadas, as mulheres solteiras, enfim. A diferença é que algumas têm acesso aos métodos contraceptivos e outras não. E me chama muita atenção que a Valda falou lá no início, há muitos anos atrás, a gente já está brigando pelos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos fundamentais. E até hoje nós não temos acesso. Porque se uma mulher hoje for no centro de saúde e disser, eu quero colocar o DIU, é uma complicação, mas é uma complicação tão difícil que ela vai desistir no meio do caminho, né? Então é muito complicado, porque ela não tem acesso ao planejamento familiar.
E aí ela chega lá no posto de saúde, ela vai assistir a palestra de planejamento familiar, que eu acho maravilhosa, espetacular. Por quê? Porque é isso que a Ana falou. Ela vai conhecer todos os métodos e vai optar pelo método que ela mais se familiarizou. E muitas vezes ela vai se familiarizar com o DIU e o que acontece? Ela não consegue colocar o DIU. Porque tiraram os médicos obstetras do posto de saúde, porque tiraram o direito do enfermeiro de colocar esse DIU, que o enfermeiro briga por esse direito, não é por ego, não é porque ele quer mais um trabalho, né? A gente briga porque a gente sabe que se o enfermeiro não fizer, ninguém vai fazer. E essa mulher vai voltar grávida, essa mulher vai voltar a abortar, ela vai voltar a correr risco de vida. Então, além da vida dela ser ceifada, ela não conseguir ingressar no mercado de trabalho, porque eu acho que foi lindo o planejamento familiar lá quando começou, o movimento feminista, né? A descoberta da pílula anticoncepcional foi um boom, né? Foi uma revolução na nossa vida. Agora sim a mulher consegue entrar no mercado de trabalho. Só que não adianta só ficar na pílula. Muitas não vão se identificar, muitas vão ter contraindicação, muitas vão esquecer de tomar. E tem as consequências do hormônio. Querendo ou não, o hormônio ao longo dos anos pode dar complicações, né? Ela pode ter um acidente vascular encefálico, ela pode ter trombose, enfim, ela tem algumas complicações. E daí, o ideal seria realmente oferecer os outros métodos, só que nem sempre ela tem acesso. E por que ninguém se preocupa com isso? Por que quem está brigando em tirar o direito do enfermeiro de colocar o DIU, exatamente para tirar o direito da mulher de não ter uma gravidez indesejada, por que essas pessoas não estão preocupadas? Porque essas mulheres são mulheres pobres, são mulheres que dependem muitas vezes da sua família, que não têm acesso à informação, e essas mulheres vão continuar aceitando, vão continuar sendo submissas, vão continuar sendo marginalizadas, retiradas da sociedade, porque uma vez que ela não tem uma gravidez planejada, ela vai tendo um filho atrás do outro, ela realmente não tem como continuar a sua vida profissional. E aí esses homens que legislam, né, eles não estão preocupados com isso. Muito pelo contrário, eles vão engravidar quando eles querem, enfim, para eles é muito mais fácil. Então a gente precisa pensar na mulher. Ela que está tendo o seu direito, né, cortado, o seu direito de escolher quando quer ter seu filho. E o DIU é um método excelente, porque ela coloca e tira na hora que ela quer. Aí eu coloquei, não me adaptei, ela pode tirar em seguida, né? A gente orienta que espere pelo menos 3 meses. Mas, enfim, não gostou, quero tirar, ela tem o direito de tirar a hora que ela quer. E se ela tirou, ela engravida em seguida. O anticoncepcional, às vezes, você fica ali meses sem tomar, para que você consiga engravidar de novo. E já no caso do DIU, não. Tirou, você está pronta. Não tem hormônio, não tem complicação. É um método super simples, super barato, de fácil acesso, né? Deveria ser, mas não é, porque estão complicando. Então, ao invés da gente ampliar esse acesso, né, a gente está, infelizmente, retrocedendo, né? E a gente sabe que no nosso dia a dia, na atenção primária, quando a gente trabalha a atenção básica, a atenção em saúde da mulher, do jovem, do adolescente, a gente sabe que esse acesso, para a gente trazer ele até a unidade de saúde, a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque ele também tem medo, ele não conhece, ele não sabe o que fazer. Então, quando ele busca um profissional, quando você tem esse acesso à informação, facilita a sua vida, as suas escolhas, ele decidir sobre as suas escolhas e ter uma vida com mais qualidade, igual a professora Ana Lígia colocou, né? Levar uma família, tirar a liberdade de escolha daquela família, né? Dela não poder decidir sobre o seu planejamento familiar. E voltando ao que a professora Ana Lígia falou, que eu achei bem interessante, em relação aos mitos, né, associados à inserção do DIU. Né? Além dos mitos... Nasceu com o DIU na mão, né? Essa é bem frequente. Que atrapalha... né, Ana? Além Exatamente. E a gente sabe que o DIU, ele praticamente praticamente não tem contraindicação. Então, facilita muito a vida da mulher. E a vida dele. A taxa de falha dele é muito pequena, né? Se a gente comparar com outros métodos,
Como a Ana falou, ele é bem semelhante a uma laqueadura, então a taxa de falha de esquecimento não existe, de engravidar. E a gente tem muito mito associado. Eu sempre escuto muito falar isso. O DIU é abortivo, o DIU falha, não funciona. É abortivo. Como que é abortivo, né? A mulher que tá com o DIU, ela não vai engravidar porque ele vai soltar uma ferrugem, ele é acontece uma reação inflamatória, né? Uma inflamação controlada, onde o muco da mulher, em contato com o metal, ele começa a formar um meio impróprio para o espermatozoide. Ou seja, o espermatozoide morre. Ele não consegue fecundar. O que acontece é que algumas vezes, quando colocou o DIU, essa mulher já estava grávida, ou ele pode falhar também, como qualquer método contraceptivo pode falhar. Porém, ele não é abortivo, tanto que o bebê e o DIU crescem juntos, né? O DIU não cresce, o bebê cresce, mas ele fica ali junto na barriga da mãe até o bebê nascer. Conheço algumas pessoas. Você conhece? Conheço algumas pessoas algumas histórias, né? Como o pessoal já se acostumou que a gente passa, tira e tal, então sempre vem alguém com história que engravidaram com o DIU e que levaram a gravidez tranquila e sai lá junto com a placenta. Aí depois a gente tem que fazer uma fotinha brincando, né? Com o DIU na mão. Botar na mão, tem que botar, né? Alimentar a lenda urbana. Mas é impossível ir para a mão do bebê, porque só vai acontecer isso quando a bolsa romper, enfim, e ter esse contato. Valda, mas é um método extremamente seguro. Eu acho que foi muito importante você voltar à questão lá dos mitos, porque muitas pessoas, inclusive profissionais de saúde, eles têm muitos mitos vinculados à inserção do DIU, e eu acho que a Lídia foi muito feliz quando ela deu o exemplo da adolescente. Né? A adolescente não pode colocar. Mulher que nunca teve filho não pode colocar. Não existe absolutamente nada disso. Era assim antigamente. E isso aí fez com que muita gente não fosse atrás do DIU. Então, quantas meninas a gente teria poupado a sua vida socioeconômica, né, e educacional, se tivesse sido colocado um DIU no início da sua vida sexual, se fosse do interesse dela, é lógico. Né? Claro. Então, a gente teria poupado muito sofrimento e a gente teria melhorado a qualidade de vida de muita gente. Eu queria... Para adolescente, inclusive, né? O DIU, na minha opinião, é o melhor método para adolescente. Exatamente. E eu queria pegar, assim, frisar mesmo o que você falou, Lídia. Não adianta a gente, enquanto mães, achar que não é porque a gente não quer que os filhos não vão ter vida sexual. A vida sexual ela é inerente ao ser humano. Então, a gente tem que evoluir conforme a evolução da humanidade. Hoje a gente sabe, as meninas iniciam a vida sexual de forma precoce. Eu vou conseguir impedir isso? Não consegue, gente, não vai conseguir. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar a educação em saúde, educar, ensinar, mostrar como se prevenir, por que se prevenir, quais são as consequências de uma gravidez, porque não é só o meninozinho lá tirando a noite e dormir, não. Né? Tem consequências muito importantes. Se você chegar em famílias que têm gravidezes na adolescência, são poucas meninas que conseguem continuar os estudos naquela fase, né? Continuar os estudos, ingressar no mercado de trabalho em tempo adequado. Na maioria das vezes, elas ingressam com outros filhos, terminam os estudos já quando estão mais velhas, com a prole já feita. E aí já estão com a idade mais avançada, o que vai dificultar a entrada no mercado de trabalho. Então, a gente tem um ciclo, né, vicioso que vai empobrecendo progressivamente a população e, em especial, as mulheres, né, devido à nossa grande fragilidade que está associada a uma questão de gênero que a gente tenta brigar dioturnamente, mas que parece que quanto mais a gente briga, mais entraves exatamente aparecem. E aí eu volto mais de novo na fala da Lídia, que eu achei muito importante, que ela falou, a gente tem que agregar mulheres à política. Tá? A gente precisa de representantes, porque é lógico que a gente tem muita gente com a visão ampla, com a cabeça aberta, mas só quem sabe dos problemas que as mulheres têm são as mulheres, porque a gente sente. E por que não colocar as mulheres para decidir sobre?
sobre outras mulheres. Exatamente, Nada melhor que uma mulher para decidir sobre outras mulheres. E eu vou além. Eu acho que a gente precisa de mais enfermeiros na política, porque se a gente está tendo esse retrocesso hoje, médico é médico que está legislando, gente. Infelizmente, eles têm um ego assim, ó, gigante. Não estou falando de todos, tá? Conheço médicos maravilhosos que trabalham em parceria comigo, que super defendem tudo isso que eu estou falando. Mas a maioria tem um ego gigante. E aí eles não querem que a enfermagem ganhe espaço, porque eles acham que vai tirar o espaço deles, e a gente não quer tirar espaço de ninguém. E se quer saber, a gente quer trabalhar em conjunto. Eles não estão errados. A gente é que tem que crescer também. A gente é que tem que ter um ego gigante, porque a gente está começando a acordar agora, né, do poder da enfermagem. Só que a enfermagem agora que a gente está começando. A gente é coitadinha, a gente fica assim, mas não vai dar certo. Mas eu não vou fazer. Mas o quê, né? Então está na hora da gente acordar, se unir, né? O gigante acordar e ver o potencial que nós temos. Só que enquanto nós não estivermos lá legislando, ninguém vai olhar por nós. Tá aí o piso, gente. Se não fosse se a gente tivesse mais enfermeiro, esse piso já teria sido votado. Ele já foi aprovado no Senado, que era muito mais difícil estar lá parado na Câmara Federal. O problema é que a gente tem um grãozinho, né? Lá. E lá tem um grãozinho de enfermeiro e os médicos estão extremamente incomodados, são donos de hospitais, donos de plano de saúde, e daí eles não querem que a enfermagem tenha uma valorização. Só que nós temos que ter representatividade lá, porque aí somos nós falando por nós, e nós não falamos só por nós, os enfermeiros, eles falam pela população, porque o enfermeiro, ele é formado pela essência do cuidar. Então, o enfermeiro, ele é formado para cuidar da população, seja em saúde, ou seja na doença. A gente previne doença. Então, gente, a gente precisa ter esse olhar, essa visão. Agora, então, eu acho... Eu brinco, né? Eu falo que enfermagem tem que votar na enfermagem. A gente tem que acordar. Não seja em mim, seja no Jorge, seja em qualquer outro, seja na Deise, que eu acho que vem candidata. A enfermagem tem que se fortalecer. Nós temos que fazer pelo menos uns 5 deputados aí nessa eleição. Porque aí sim nós vamos ganhar força, ganhar voz e vamos ter o valor que nós estamos procurando, que nós temos. Competência nós temos de sobra. O que falta é união na nossa categoria. Nossa categoria é extremamente desunida, infelizmente. A própria enfermeira, minha amiga, que quer me derrubar. Sendo que a gente pode dar um empurrãozinho para a colega ir para cima, né? Porque ela indo para cima, eu vou para cima também. Então é isso que a gente tem que ter a visão hoje. Mas nós vamos mudar isso, pode ter certeza. Eu acho que essa eleição vai ser diferente. Eu estou acreditando, estou confiando. Nós vamos fazer um monte de enfermeiro lá. Federal, distrital. Olha que saque, um dia a gente vai fazer presidente enfermeira, hein? A gente tem força para isso. Não, nós vamos mudar isso. Olha só, o que eu vejo, assim, nós mulheres, e ainda mais enfermeiras, nós temos um poder educativo incrível. O quanto que a gente faz, o quanto que a gente acrescenta na vida das pessoas, dos nossos pacientes, do cuidado que a gente presta. A gente age como se a gente fosse o familiar daquela pessoa, como se a gente fosse o pai e a mãe daquele adolescente, daquela criança, porque o acesso à informação, à educação dela é tão pequeno que aonde que ela vai encontrar essa educação com um pouco mais de facilidade? Quando ela adoece por algum motivo ou quando ela tem alguma dor, aí o que ela faz? Ela vai até uma unidade mais próxima, encontra um profissional da área da saúde que vai começar um processo educativo com essa pessoa, com essa adolescente, principalmente o adolescente. Eu me lembro que uma vez eu atendi uma adolescente e ela estava gestante, e assim, esse é um caso que eu acredito que deve ser o caso de várias outras adolescentes, e que ela tinha tanta vergonha dela mesma, ela estava com uma depressão muito grande, e ela não conseguia falar comigo, ela não conseguia falar, ela tremia e não conseguia falar. E ali foi um trabalho que a gente teve que ir trabalhando meses e meses até ela conseguir falar para a gente. Agora você veja na casa, na família, com outras pessoas. Por quê? Porque o primeiro ponto, já tem ela... primeiro não aceita, aí vem as questões familiares, e aí na contramão já o parceiro já
já rejeita, já de imediato, ou seja, ela não tem apoio. Então, se não é um profissional dali cuidar dessa pessoa, dessa adolescente, que ali já tem, já está gestante, a gente já vai estar cuidando praticamente de 2 pessoas. Iniciar uma formação, né, educativa para que ela se torne uma mulher e comece a cuidar de si e depois da sua criança, e ela vai iniciar uma família. Então, assim, eu acho, eu sou uma apaixonada pela enfermagem, eu sou apaixonada pela nossa educação, que a gente tem na nossa faculdade. Nós temos aqui 2 educadoras maravilhosas, a professora Ana Lígia foi minha professora, então, assim, a gente sabe do quanto que a gente consegue fazer, o quanto que ela transforma vidas com a educação. Professora Lídia, quantas famílias vão ser educadas através da sua aula, do seu poder de educação, do seu acolhimento, da forma como que você trabalha. Então, assim, gente, isso é dar dignidade ao ser humano, é dar acesso à educação, é dar acesso à informação, é acesso ao direito que ela precisa ter. Então, assim, o que eu penso ainda mais é você ter essas mulheres nos órgãos e nas instituições de poder. Isso ainda vai ser muito maior a partir do momento que a gente comece a acreditar do quanto que nós somos fortes, do quanto que nós somos capazes de fazer acontecer na vida dessas pessoas, enquanto melhoria de vida, qualidade de vida e assim por diante. Então, assim, eu sou uma pessoa muito otimista quanto a isso. Eu sou muito otimista, então, assim, eu acredito muito que a gente vai mudar e fazer com que as pessoas tenham mais esperança com o nosso futuro. Nós vamos criar, sim, um futuro melhor. Essa enfermeira obstetra, gente, aqui, lá em 1960, já estava lutando, foi presa, e olha só, ela conquistou, ela também deu certo, né? Contribuiu, né? Deu certo. Então, eu acredito que vai dar certo conosco também. E, assim, eu gostaria que vocês, agora, nesse momento, falei demais, né? Nesse Todo momento... mundo aqui se empolgou, né? Então, eu ouvindo as falas de vocês, a gente vai se empolgando mesmo. Então, assim, esses desafios que vocês, enquanto mulheres, vocês enfrentam, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da vivência de vocês no dia a dia, dos principais desafios que vocês enfrentam como mulher na profissão de vocês. Eu gostaria que vocês falassem de uma forma para otimizar, porque os nossos ouvintes, eles veem vocês como pessoas que inspiram. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho da experiência de vida de vocês profissionalmente. Então, posso começar? Eu vim do Nordeste, né? Minha voz não me engana. Naquela época, a enfermagem era um curso que estava crescendo, e era bem quando surgia o Saúde da Família. Então, eu tive muita sorte na minha vida, porque eu sempre caminhei para onde estava crescendo. Então, não tive muitas lutas nesse sentido. Terminei a faculdade, aí comecei a trabalhar no Saúde da Família, e o Saúde da Família no interior, lá no interior de Alagoas, eu comecei lá em Arapiraca, ele fazia uma diferença mas era muito grande. Lá onde a gente via, de fato, o real valor do enfermeiro. A gente fazia uma diferença muito grande na vida daquelas famílias. Então, porque a gente trabalhava muito com estatística. Então, eu via quantas mulheres tinha pré-natal, quantas tinham que ter. Então, eu ia atrás de arrumar métodos para que aquelas que não queriam aderissem.
as crianças também, a gente ia muito atrás daquelas crianças que não compareciam ao crescimento e desenvolvimento, e terminava que a gente tinha estatística, então a gente tinha que fazer funcionar, tinha que ter número. Saindo de lá, eu vim fazer residência de enfermagem obstétrica aqui, e aí foi onde mudou a minha vida. No sentido de que a enfermagem obstétrica aqui no Distrito Federal estava crescendo também, o número de profissionais eram muito poucos, né? Eram poucos profissionais que eram formados em obstetrícia naquela época. A gente tinha poucas pessoas. Se destacava, assim, a Jerusa, que até hoje é matriarca da gente, da enfermagem obstétrica, a Alessandra, que tinha feito o curso há pouco tempo. Eram poucas pessoas. Quase a gente não tinha enfermeiro obstetra. E aí, a gente teve muitos desafios, e tem desafios que se perpetuam até hoje, né? De chegar e, você erra o quê? Porque se acreditava que só existia residência para medicina, não existia residência para enfermagem, até porque era novo aqui, né? No Distrito Federal. Você erra o quê, meu filho? E até a gente explicar que era residência de enfermagem obstétrica e brigar pelo nosso lugar dentro do hospital e mostrar que a gente sabia, era capaz. E eu vou contar uma coisa, para a gente mostrar que sabia e era capaz, com o mundo em cima da gente, a gente tinha que estudar, era dioturnamente. A gente teve grande sorte, porque assim, a primeira residência foi lá no HMIB, a gente tinha a Jerusa e a Alessandra, que tem esse perfil de desbravar, né? De abrir, de brigar e de ir à frente, cada um com suas características peculiares, mas que juntando as duas fez com que a gente tivesse muitos enfermeiros obstetras de sucesso. Mas era uma briga diária para mostrar qual era a nossa função, o que a gente conseguia fazer, até onde a gente conseguia ir, até que hoje nós viramos parceiros, né? De alguns anos, eu diria até décadas, né? De alguns anos para cá, a gente já virou parceiro. Não, esse é meu, esse é seu. Não, me ajuda aqui. Olha, esse daqui até que eu venho, eu estou ocupado. Então, mas a parceria, ela aconteceu à base de muita luta e de muito estudo. Por isso que eu fico o tempo inteiro falando, gente, se capacite, se atualize, estude, vá atrás. Porque não adianta uma pessoa vir com um argumento científico e eu não saber contra-argumentar. Porque aí, no final das contas, ele vai sair como certo, mesmo que ele não esteja. Então, eu preciso estar muito consciente daquilo que eu estou fazendo, ter muita ciência daquilo que eu estou fazendo, muita evidência daquilo que eu estou fazendo, para eu conseguir contra-argumentar. Porque eu acho que a Lídia também foi feliz quando ela falou, trabalhar na enfermagem, especial enfermeiro hoje, dentro do serviço de saúde, ele é muito difícil, porque a gente tem muita gente querendo passar a perna. O médico acha que a gente quer tomar o lugar dele, e não é isso que a gente quer, até porque as nossas atribuições são completamente diferentes, o nosso foco de trabalho é o cuidado, e não o tratamento, é diferente, e a gente tem, às vezes, os técnicos que acham que a gente está querendo passar por cima deles, e, na verdade, pelo menos comigo, para mim, são meus companheiros, são meus braços, minhas pernas, meu tudo. Eu não consigo fazer nada se eu não tiver a minha equipe junto comigo. Mas nem todo mundo tem consciência disso, né? As pessoas, no lugar de entender qual é o seu lugar de enfermeiro, gente, eu sou o líder daquela equipe, e o líder, ele caminha junto. Ele está ao lado da sua equipe. E eu preciso de trabalhar em sintonia com todos para que a orquestra funcione de forma perfeita. Tem gente que foi trabalhar naquela história, vou fazer faculdade de enfermagem para ser enfermeiro para mandar. E aí termina que ninguém quer ser mandado, isso aí é óbvio, e muitas vezes essa pessoa não tem formação suficiente para conseguir discutir com outros membros da equipe multiprofissional. Então, foi a base de muito estudo que a gente conseguiu conquistar o nosso espaço. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica naquilo que a gente está fazendo. Tem que fazer e fazer. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E sempre o fazer embasado no conhecimento científico. Outro detalhe que eu sempre levo para a minha
para minha profissão, sempre fazer ao outro aquilo que eu queria que fosse feito comigo. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu penso, eu queria que fosse feito comigo assim? Porque se eu não queria que fosse feito dessa forma comigo, eu não faço para o outro. Não. Né? E tento melhorar ao máximo. Por exemplo, nesse sentido, eu morro de medo de coisas que deem dor. E olha que eu tenho um limiar de dor super alto, mas eu morro de medo. Então, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa que ofereça dor para alguém, eu sempre arrumo de qualquer técnica, estratégia, a melhor possível para diminuir a dor, porque eu não quero que ela sinta aquilo que eu acho que é ruim. Né? Então, eu acho que foi isso que eu segui para a minha vida, sempre fazer muito, tentando fazer sempre o melhor, se engajar enquanto membro da equipe, né? Tentar ficar de bem com todo mundo, porque todo mundo tem o que oferecer e o que aprender com a gente. É a parceria. E estudar. É a parceria. E estudar. Que não tem ninguém melhor que ninguém. A gente só é diferente. Alguns são melhores em algumas coisas, outros são melhores em outras. E todo mundo junto vai oferecer o melhor para quem? Para o nosso paciente. No nosso caso, as mulheres. Trabalhar com mulher é muito bom, gente. É muito rico, é muito prazeroso, porque você vê que você está ajudando a sociedade a se reestruturar desde o momento principal da vida, que é o nascimento. Então, isso é tudo muito bacana. No meu caso, a minha trajetória começou muito nova, assim, eu tinha essas dificuldades de atuação, porque era filha de um casal de policiais, então eles tinham uma redoma, e aí eu vivi nessa redoma de vidro. E quando eu engravidei aos 17 anos e tive meu filho aos 18 anos, é que eu me vi como mulher. E aí eu virei mulher mesmo, até então eu era uma menina protegida pelos pais. E aí quando eu fui fazer faculdade, comecei a atuar, eu levava meu filho para a faculdade junto comigo, porque minha mãe também não queria me dar moleza, então eu levava ele para a faculdade para assistir aula. Hoje ele tem 18 anos e foi o meu maior aprendizado, foi ter sido mãe. Eu agradeço a Deus por eu ter sido mãe naquela fase, porque eu valorizei o que eu não valorizava antes. E nunca foi fácil, porque eu comecei minha trajetória muito nova. Aos 21 anos eu já estava dando aula para graduação em faculdade, sofri muito preconceito, como eu sofro até hoje, né? O que essa menina quer aqui? Essa menina não sabe de nada. E aí essa menina foi enfrentando os seus medos, os seus monstros e foi se fortalecendo. E para mim, a minha vida profissional foi até muito mais tranquila do que minha vida pessoal e amorosa, que foi o que mais me fez crescer como pessoa pelo que eu vivi. Então, eu acho que tudo isso que eu vivi me deu a condição de superar e jogar lá na profissão. E eu digo que a enfermagem me salvou, porque eu vivi um relacionamento abusivo e eu só me afundei na depressão porque eu amava o meu trabalho. E o meu trabalho foi minha fuga. E daí eu fui ficando mais viciada em trabalho, fui desenvolvendo novos projetos e fui crescendo profissionalmente. E todos os limões que eu tive na vida, eu agradeço a Deus, porque todos viraram limonada. Todas as dificuldades que eu tive na minha vida foram momentos que eu tive uma transição e um grande crescimento, né, pessoal. E foi assim o tempo inteiro. Nunca é fácil. A gente, como mulher, sofre desafios, sofre preconceito. Se você é bonita, você sofre preconceito. Se você é feia, você sofre preconceito. Se você é magra, você sofre preconceito. Se você é muito magra, se você tá gorda, você sofre preconceito. Enfim, e esse preconceito vem das outras mulheres, na maioria das vezes. Eu sofri muito mais na minha vida problemas com outras mulheres do que com os homens, né? Não diferente está sendo agora na política. Muitas mulheres têm levantado um monte de coisa, porque eu estou muito próxima de alguns políticos, e aí começa a conversinha. Ela tá perto dos políticos porque ela é bonitinha. E a Lídia nunca conseguiu nada na vida porque é bonitinha. Nada na minha vida veio de graça. Sempre veio porque eu pegava os nãos e eu lutava até o fim, né? Não, é impossível. Meu marido falou que eu não ia passar no concurso. Eu falei, eu não vou passar porque eu era burra. Enfim, não vou passar. Agora é que eu quero passar. E daí isso me deu o estímulo de estudar bem mais e passar. Então, eu acho que nós sofremos violência institucional, nós sofremos violência doméstica, nós sofremos violência o tempo inteiro, né? Qual a mulher que nunca sofreu nenhum tipo de violência? Eu acho que nenhuma. Se a gente parar para conversar com 10 mulheres... Quando eu dou aula de violência sexual, sempre tem uma aluna que cai e chora na sala.
desmaia, chora, porque ela vai remeter ao que ela viveu de violência. Nossas mães, nossas tias sofreram violência sexual, e era normal, porque não era disseminado esses assuntos. As pessoas não falavam. A pedofilia era extremamente normal, né, para a sociedade, infelizmente. Isso causou um bloqueio e um trauma em várias mulheres. Então, infelizmente, nós vivemos num mundo extremamente machista, que coloca a mulher com essa posição de inferioridade e que nos coloca na posição de que, se eu quero crescer na vida, eu tenho que ser muito melhor. Eu tenho que me dedicar muito mais. Então, se eu estudava muito, comecei a estudar muito mais. Porque sempre, quando eu ia prestar assistência, aí o médico vinha, perguntava alguma coisa, ficava testando para saber se eu sabia o que eu estava fazendo, me ensinava. Quantas vezes eu fui rafiar parto, o médico veio pegar na minha mão para ensinar, e eu fingindo que não sabia para não bater de frente com ele e ganhar confiança. Então, eu fiz isso demais e valeu a pena. Já fui expulsa de plantão, porque o médico falou que se o enfermeiro estivesse lá fazendo parto, ele ia embora. E aí, ele fazia cesárea e parto normal, então ele era mais útil que eu. Eu fui expulsa do hospital, então isso já aconteceu. Eu andava com a legislação na pastinha para dizer que eu não estava fazendo exercício legal da medicina. Várias vezes eu ouvi, por que você não faz medicina? Você é tão inteligente. Mas eu quero ser enfermeira. Né, Ana? Você é tão inteligente. Sempre você vem com esse papo. Mas eu quero ser enfermeira. É inteligente, porque não estuda mais um pouquinho e faz medicina. E você estuda mais um pouquinho, né? Como se a enfermagem fosse inferiorização da medicina. E eu sempre fui enfermeira porque eu quis. Eu escolhi ser enfermeira. Meu pai queria que eu fizesse medicina. Meu ex-marido, enfim, várias pessoas. E eu sempre falava, você quer uma médica? Procura outra médica. Porque eu sou enfermeira, eu amo minha profissão. E eu vou até o fim sendo enfermeira, eu tenho muito orgulho. Tanto que hoje o nome que eu uso para entrar na política foi enfermeira Lídia. Não foi Lídia Pérez, é enfermeira Lídia. Porque eu acho que tudo que eu sou, eu devo à enfermagem. Conquistei um espaço muito grande dentro da enfermagem, que é uma profissão desvalorizada, é uma profissão descriminalizada, que os nossos próprios colegas têm vergonha de dizer que são enfermeiros, pois eu encho o peito e digo que eu sou enfermeira, que eu amo minha profissão e que eu não trocaria por nenhuma outra. Então, assim, são desafios imensos, mas eu adoro o desafio, né? Então, na minha vida, eu sempre fui movida a desafios. Quanto mais eu acho que é difícil, mais eu quero. Isso me dá mais vontade de conquistar. E eu acho que é isso que as mulheres têm que fazer hoje, é lutar pelo seu espaço, porque o espaço da mulher é onde ela deseja estar. Seja onde for, o nosso espaço é onde a gente deseja estar, né? Não o espaço que colocaram pra gente. Meninas, eu agradeço demais o convite. Eu vou ter que sair, porque eu tô aqui na Câmara, aguardando a reunião, que inclusive eu já estou atrasada. E mas foi muito prazer conversar com você, Ana, sempre é maravilhoso, que é uma amiga, né? Uma parceira. Muito Val bom com também, você, minha Lídia. parceira de trabalho da HRG, né, Val? Sim. A Val, eu me lembro na época da faculdade, da FASPLAC, ela já fazia movimento estudantil lá, me lembro dela, se destacando que eu fui aluna da FASPLAC, fui professora lá há 11 anos. Então, assim, é um prazer estar aqui conversando com pessoas maravilhosas que eu admiro muito e que eu tenho um carinho mais que especial. Então, muito obrigada por essa conversa hoje, que foi maravilhosa. Igualmente, eu que agradeço mais uma vez a contribuição para a nossa enfermagem, para os nossos alunos. E a gente sabe que quando a mulher avança, o machismo diminui. Então, vamos que vamos adiante. É lutar, é conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais a gente avança. E vamos que vamos. Eu agradeço aí a todas vocês. Beijo, obrigada, meninas. Eu vou ter que sair de verdade. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Lídia. Muito bom estar com você sempre. Maravilhosa. Que a nossa luta continua. Daí continua, vamos juntas. Regional de Enfermagem está aberta para todas as nossas mulheres. Eu agradeço a participação dos nossos ouvintes também, das nossas queridas professoras e profissionais. Agradeço e tenhamos sucesso, bastante sucesso. Sempre juntos nós teremos sucesso. A gente tem que tirar isso da mente, que enfermeiro faz alguma coisa sozinho. Ninguém faz nada sozinho, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. É a hora de a gente juntar, segurar na mão do outro e apoiar. Vamos apoiar enfermeiro que venha para federal, para distrital, para governador, se tiver, né? Então vamos apoiar, porque a nossa hora é agora, gente. E a gente só vai mudar a nossa história com a política. Por isso que eu acabei entrando em algo que eu não gostava. Eu não conhecia, mas me convidaram. Eu falei, já que é a oportunidade, eu gosto de desafio, vamos embora, né? Vamos embora lutar por essa profissão que eu amo tanto. Vamos valorizar essa profissão que lá fora é extremamente valorizada, né? Na Inglaterra, Estados Unidos, Holanda,
A enfermagem é extremamente valorizada. Então, por que que no Brasil não? Tá na hora da gente acordar e começar a mudar a nossa realidade, né? Chega de ser coitadinha. Verdade. Agradeço aí, tá? Obrigada. Sucesso. Beijo, Professora tchau. Lígia, agradeço aí por tudo, pelo carinho, pela participação. Sucesso Muito para todos. obrigada. Sempre que precisar, podem contar comigo. É sempre um Comigo prazer também, estar com vocês. Sempre um Verdade. prazer. Obrigada, meninas. Obrigada, agradeço aí. Tchau. Tchau.